Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Só a parte A do versículo aqui. Amado ouvinte, o mundo subsiste sob o governo do mérito. Interessante, o mérito fala mais alto do que a graça de Deus. Para o mundo, a graça de Deus não tem o menor significado, a menor reverência ou relevância para a mente dominada pelos valores da excelência. Para as pessoas que apenas se interessam pelos resultados da competência, não há a menor graça na abordagem dessa verdade sublime do Evangelho. Interessante que no âmbito do desempenho, apenas os que conseguem executar um bom papel é que recebem o reconhecimento dos outros, pessoas viciadas em admiração e aplausos. O ser humano quase sempre vive movido à consideração, e os executivos de boa conduta habituaram-se aos estímulos que possam garantir sua aprovação no seio das plateias. Interessante que a religião, no geral, gosta de valorizar a maceração ou as macerações, as boas obras, a justiça própria, em vez de valorizar a obra redentora consumada por Jesus Cristo no Calvário. Interessante que a matéria que excita os membros da raça humana está ligada sempre ao desempenho. O homem encontra-se dominado pelo comportamento que favorece seu desempenho a qualquer coisa que desvalorize a interpretação do artista. Acha que o indivíduo tem que fazer por onde alcançar o céu. E por isso muita gente tem errado o céu por pouquíssimos centímetros. Não conheço nenhuma pessoa que sinta desejo pelo curso da graça do Deus soberano. Eu não conheço pessoas que valorizam tanto a graça de Deus. Eu conheço, aliás, poucas pessoas que valorizam a graça de Deus. O ser humano, em geral, sempre detestou a graça de Deus. Porque o homem quer que qualifique o seu mérito, em vez de qualificar os méritos infinitos de Cristo, quando ele deu-se a si mesmo por preço de nossa redenção no Calvário. A graça sempre foi uma afronta para a dignidade dos orgulhosos e um espinho na vida daqueles que supõem merecer o prestígio por preencher os requisitos de um cidadão honorário de uma cidade, por exemplo. Todo aquele que se acha credor de uma consideração especial não pode aceitar aquilo que desconsidera seus próprios merecimentos na obtenção da salvação. Por isso muita gente tem se perdido, porque em vez de confiar em Cristo para a sua salvação, confia nas suas obras, nas suas boas ações, no seu bom caráter, na sua boa conduta, no seu bom procedimento, no seu modo de viver. Mas o Evangelho de Cristo só existe por causa da graça infinita, incondicional de Deus. A verdadeira mensagem do cristianismo autêntico se fundamenta única e tão somente na proclamação exclusiva da graça plena de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela recusa por completo todo e qualquer aditivo para assegurar o seu significado e estima. Por isso que um irmão escreveu há alguns anos atrás, é amigo meu, Simão de Campinas, que a graça é 100%, aliás, a salvação é 100% de graça e 100% iniciativa divina. Não depende do que o homem faz ou do que o homem deixa de fazer, mas sim, depende da obra consumada por Jesus no Calvário. Quer dizer, basta que o pecador reconheça que está perdido e creia no Senhor Jesus Cristo e passe a confiar tão somente nele para a sua salvação. Não há graça misturada com méritos humanos ou protegidas pela lei. Em sua essência, é o favor concedido indevidamente a uma pessoa desprezível. Para os orgulhosos,
A graça é para pessoas miseráveis, e de fato é isso mesmo. A graça é para quem reconhece que é miserável pecador, para quem reconhece ser uma chaga podre da cabeça até os pés, não espremidas, nem amolecidas com óleo e nem atadas com ataduras, conforme registra Isaías no capítulo 1, verso 5. Então a graça humilha o homem que, em consequência do pecado, é essencialmente pretensioso e arrogante. Interessante que a graça de Deus é tão maravilhosa que mesmo o homem degradado, sendo ele degradado filho de Eva, a graça consegue outorgar-lhe a exaltação, a condição de filho de Deus, sem o mesmo tornar-se presunçoso, e ele torna-se herdeiro dos céus e co-herdeiros de Cristo. A grande mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é a proclamação ousada da graça plena de Deus em benefício de uma humanidade decaída ou depravada e soberba. Interessante, a pessoa, para receber a graça de Deus, ela tem que esvaziar-se a si mesmo. É isso que o homem não quer fazer. Descer do elevador, reconhecer que é um pobre pecador, arrepender-se e crer no Senhor Jesus Cristo. A graça de Deus é o único instrumento que tem o poder de esvaziar o inchaço arrogante dessa raça adâmica em ruína eterna, perversa e orgulhosa. E só ocorre isto mediante o sacrifício eficaz de Jesus Cristo no Calvário, para em seguida encher a pessoa alcançada pela graça com a suficiência da vida ressurgida de Jesus Cristo. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. Nós somos uma espécie de raça soberba. E é impossível alguém sem a plenitude da graça se desestimar, tanto quanto sua autoestima está sempre acima de tudo. Por isso, nós temos que entender que a graça de Deus se manifestou salvadora no céu, trazendo salvação a todos os homens. Tito 1 e 11. A arrogância humana não consegue enxergar o quanto é altivo o coração humano. O orgulho é um desejo perverso pela notoriedade, ainda que esse anseio não seja notado por aquele que pretende ser importante. Então eu gosto de falar da graça de Deus, que a graça de Deus, ela premia a prostituta, oferece liberdade ao cativo, transforma lobo em cordeiro, cabrito em ovelha, ímpios em justos, impuros em santos, morte em vida, inferno em céu, doença em saúde. Só o Evangelho tem essa dinâmica, pois o mesmo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Existem aqueles que dizem, mas não pode exagerar, senão há o perigo da pessoa apegar-se muito à graça de Deus e querer viver na boemia, ser boêmios da graça. Negativo. Paulo perguntou, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? A resposta dele foi enfática. De modo algum. Porque nós que já morremos para o pecado, como viveremos nele? Se já morremos para o pecado, temos que nos considerarmos mortos para o pecado e seu poder e vivos para Deus. Essa mensagem era para ser 40 minutos, resumi ela em 12 minutos, devido eu quero entregar hoje o rádio um pouquinho mais adiantado. Que Deus, por sua graça, nos abençoe.